Então vamos falar um pouco sobre construtor. Então eu vou criar uma classe qualquer aqui, uma classe chamada teste, tá? Tá vendo? Então não tem nada demais, ela é uma classe pública, certo? O nome dela é teste. O nome do arquivo que ela pertence também tem que se chamar teste, é o mesmo nome da classe pública, tá? Senão não funciona. E aí o que eu faço? O que é o construtor? O construtor, ele é um método dessa classe que não retorna nada. Por que não retorna nada? Porque este método vai retornar o próprio objeto daquela classe. Então vamos lá. Vou colocar aqui um public. Como que é o nome desse construtor? Sempre é o mesmo nome da classe. Então é teste. Parênteses. Tá? E está aqui o nosso construtor. Ele é um construtor, neste caso aqui, que não recebe nenhum argumento, né? Não está recebendo nenhum parâmetro para alimentar o próprio objeto, né? Mas não foi isso que eu pedi na avaliação. Eu pedi construtores que recebiam argumentos. Então, por exemplo, vamos supor que esta classe tenha uma propriedade chamada nome. Todo mundo vendo aí? Então, essa propriedade nome eu vou receber durante a criação dos objetos da classe que são da classe teste. E como é que eu vou receber isso? Aqui como parâmetro do construtor. Então vou vir aqui e vou colocar string nome. Bom, isso aqui é como se fosse uma função, tá? Recebeu aqui uns argumentos, só que ela não indica qual que é o retorno, porque ela já sabe que o retorno vai ser um objeto. No caso, vai ser o objeto do tipo teste. E aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou setar a propriedade. A propriedade de quem? Do objeto. Quando eu falo do objeto, eu estou me referindo a ele, a este, né? Que é o dis. Então, a propriedade nome de dis recebe o argumento nome que é recebido no construtor. Todo mundo entendeu isso? Sim, professor, eu posso, não pode gravar, mas eu posso printar a tela para estudar depois? Eu vou disponibilizar a gravação. Tá. Beleza? Alguém não entendeu? Essa parte tá ok. Tá ok? Então vamos ver. Aqui, ó, eu tenho então um construtor e tenho um parâmetro, uma propriedade, e tenho um argumento, né, um parâmetro recebido no método teste. E como é que eu uso isso? Então, teste, é o tipo de objeto, eu vou criar aqui uma variável. Qual vai ser o nome da variável? A variável vai chamar A. Recebe new teste, certo? E aí, ele fala, ó, precisa colocar o nome, porque não tem outro construtor. Então, vou colocar o nome, Daniel. Percebam que na minha ideia, e somente nela, tá? Aparece o nome da propriedade aqui, ó, nome do argumento, tá? Nome da variável de argumento. Isso aqui não faz parte do código, tá? A ideia é que dá essa facilidade para mim. Muito bem. Feito isso, eu agora tenho um objeto do tipo teste ali, ó, que chama A. Até aí tá tudo bem, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe que no construtor recebe um outro objeto. Vamos criar uma classe, por exemplo, teste1, que no construtor recebe um objeto do tipo teste. Tá? Então, vejam bem. Então, vou aqui. Então ele vai precisar do stands, não é? Não. Vai seguindo aí. Então, estamos falando só de construtor, não estamos falando de herança ainda, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, uma classe chamada teste.
teste2, certo? Não é a mesma classe, é uma outra classe. Dentro dessa classe aqui, ó, teste2, eu vou ter uma propriedade chamada, que vai ser do tipo teste. O nome da propriedade é teste. Vou colocar outro nome, vou colocar antigo. Tá? Porque esse é o novo, aquele é o antigo. No construtor desta classe aqui, ó, eu vou receber um objeto do tipo teste. E aí eu vou jogar aqui. Então, vocês lembram que nessa classe aqui, ó, eu recebo uma string, que é o nome, e jogo na propriedade? Aqui no teste2 eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar um construtor. Olha só aqui, ó. Eu até vou mandar ele criar automaticamente para mim, tá? Também é um recurso desse carinha aqui. Então, olha lá, ó. Então, eu vou receber um teste, o nome dele vai se chamar antigo, e vou atribuir a minha propriedade do objeto que está sendo criado, né? Estou usando o construtor, então estou criando um objeto. A propriedade antigo. Todo mundo entendeu isso? A mesma coisa, né? Agora vamos fazer essa mudança aqui, ó, na main. Teste2 recebe new teste2, né? Qual que é o argumento que vem aqui dentro? É um objeto do tipo teste, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Entenderam? Sim, sim. Alguém não entendeu? Pode falar. Abre aí no áudio para ser rápido. Então você fez um construtor na main, o que você fez o mesmo construtor numa outra classe, que é a classe própria do exemplo. Não, ó, vamos lá. Main não tem construtor, tá? Então eu tenho teste, tá? E teste tem uma propriedade nome. E tem um construtor. Este construtor, por que eu sei que ele é um construtor? Porque ele tem o mesmo nome da classe, tá vendo? Sim. Que recebe também um nome, e aí eu seto dentro desse objeto novo que eu estou criando, esse nome que eu estou recebendo. Tá? Eu poderia, por exemplo, fazer uma coisa diferente aqui, ó, colocar ele tudo em letras maiúsculas, tá? Super. Olha lá, ó. O nome tudo em letras maiúsculas. Poderia não guardar esse nome dentro da classe, poderia fazer outra coisa, tá? Mas no construtor, normalmente, a gente seta a propriedade que está chegando para dentro, a gente seta o argumento que está chegando para dentro da propriedade. Entendeu? Ok. Tá, aí eu criei uma outra classe, teste2. Tem a mesma estrutura, só que em vez de ser uma string aqui, ó, é um objeto do tipo teste. É diferente. Teste2 é diferente de teste, tá? E eu recebo aqui no meu construtor de teste2 um objeto do tipo teste, que eu vou guardar lá dentro da propriedade antigo, né? Desse teste2. Então, essa informação que eu recebo aqui, eu estou guardando aqui, que é essa operação. Entendeu? Na main, quando eu vou criar o teste2, né? Porque o teste2 contém um teste. Eu já encadio aqui, ó, na criação do teste2, a criação do teste. Porque o resultado desse new aqui, ó, é um objeto do tipo teste. E o resultado desse new é o argumento de entrada para teste2. Então você está criando um objeto do tipo teste que chama com o nome Daniel dentro. Com o nome Daniel,
E aí, na sequência, eu já crio um objeto do tipo teste2 e jogo o teste lá dentro. Então, eu não precisei nem criar uma variável para ele. Perfeito. Entenderam? Beleza? Sim, sim. Tá, agora vamos expandir um pouco isso também, que foi pedido no trabalho e na avaliação. Ó, eu tenho esse objeto aqui, do tipo teste, tá? E esse cara aqui, ele está esperando um objeto do tipo teste, certo? Esse carinha aqui, ó, esse construtor. Ele está esperando um objeto do tipo teste aqui dentro dos parênteses. E é exatamente o que eu estou fornecendo. Então vamos dar uma incrementada a mais. Vamos criar uma nova propriedade aqui e vamos setar um valor para essa propriedade. Tudo sem usar variável. Olha lá. Eu vou aqui no teste e vou criar mais uma propriedade. E aí eu vou criar aqui, ó, um método. Eu já não vou receber pelo construtor. Eu vou criar um método público que devolve um teste, tá? Cujo método é, sei lá, 7 e-mail. E vai receber o tal do e-mail. Eu tenho ali para atualizar ainda. E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Vou dar dis.email. Então, quando eu falo isso aqui, ó, eu estou me referindo a quem? Ele já até marca lá. Não, não marca não. Igual e-mail. Ó. Aqui. Não marca. Bom, mas este carinha aqui vai ser jogado para dentro desta propriedade aqui, ó. Então, este argumento do método vai ser jogado para dentro dessa propriedade. É isso aqui que eu estou fazendo. Só que ele ainda vai retornar um objeto, que é do tipo teste. Lembra que eu falei que o dis é o próprio objeto que está sendo manipulado? Então eu vou dar um return dis. Entenderam? Mas o Então, return só pode ser retornado no set, quando é utilizado o set. No get não tem return, né? Isso aí não é parte da nossa disciplina, viu? Você tá vendo em outra disciplina isso aí, tá? Mas sim, tá? O get não tem retorno. Não, o get tem retorno. Quem não deveria ter é o set. Mas aí tem um outro frameworkzinho lá que aí faz ter também o teste. Não sei quem está te ensinando isso. Mas não é o caso, tá? Vou até mudar aqui para não ficar nem get nem set. Vou colocar aqui atualiza, tá? Sair desse nome ruim aqui, set teste. Então ele vai atualizar o e-mail, tá? E ele vai retornar teste, que é o próprio objeto, né? Retornando dis. Então, assim, é como se eu falasse assim, olha, a variável A realiza uma determinada operação. Como resultado dessa operação, o computador retorna de novo a variável A e eu posso fazer uma nova operação. Então, eu posso encadear operações com isso aqui. Então, vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Eu criei um novo teste, né? Mas eu não setei o e-mail, não é? Então, eu vou dar um ponto, atualiza, e o nome do e-mail é teste@email.com.br. E aí funciona. Entenderam? Então, ó, isso aqui, ó, cria uma variável. Essa variável não tem nome, mas retorna depois que ele calcula isso aqui, ó, que está em azul, ele te devolve um objeto do tipo teste. E o objeto do tipo teste tem atualiza. Atualiza, por sua vez, faz a operação de atualizar e devolve um objeto do tipo teste, que é esperado pelo teste 2.